my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can... Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Planeta Esporte Oficial. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o Planeta News, que é a nossa base de notícias, o nosso programa de notícias do mundo dos esportes. Bom, e hoje eu separei algumas notícias que aconteceram durante a semana, que inclusive a semana está muito corrida, principalmente por conta da movimentação do futebol brasileiro, porque vocês sabem, a temporada acabou, e aí o que acontece? Acontece as movimentações, e já tem time confirmando jogadores, como o Palmeiras, que confirmou o Facundo Torres, que já estava lá, quer ver, ó, tava bem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, que coisa mais linda, é isso aqui, é a página Planeta Esporte Oficial, onde lá eu posto todas as notícias do mundo do esporte. Tento postar de forma rápida, sabe? Porque notícia vai rápido. Então, assim, a partir do momento em que você tem uma notícia nova, por exemplo, como essa que saiu hoje, a confirmação de Isaac Hadjar na VCARB, na Racing Bulls, para a temporada de 2025. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Também temos o Fábio Carille como novo treinador do Vasco, onde o Vasco anunciou na noite do dia 19, né, do dia 19 a confirmação de acerto com o Fábio Carille. Também Vitor Pereira na Inglaterra, realizando o sonho dele. Liam Lawson na Red Bull. Os clubes na Libertadores, Corinthians e Bahia, já conhecem os seus adversários para a segunda fase da Libertadores. E muito mais você vai ver aqui no nosso Planeta Esporte Oficial. Ah, essa nota aqui vai ter grande destaque, porque é um assunto que a gente já vem batendo há muito tempo, né? Também temos aqui nossos Reels, que foram o nosso Planeta Cast, comigo e com os Thiagos Gaudêncio e Thiago Escorvo, onde a gente falou sobre o Campeonato Brasileiro 2025. Tá lá no YouTube, tá aqui no YouTube, na verdade, né? Tá muito legal essa questão do Planeta Esporte Oficial. Bom, e ó, vamos começar? Porque assim, gente, eu quero falar pra vocês seguirem a página Planeta Esporte Oficial. Rápido, fácil, só colocar Planeta Esporte Oficial no Instagram, você já encontra essa logo amarela bonitinha. E também quero anunciar aqui, ó, Denilson já tá saindo do jogo aberto e deve ir para o Prime ou para a Globo. Ó, Planeta Esporte Oficial no Threads também tem notícias muito rápidas, tá? E aí nessas notícias são bem mais rápidas às vezes que no próprio Instagram, porque no Instagram tem todo o processo de criar o texto e criar a postagem. Ó, aqui no Threads eu costumo falar um pouco mais de Fórmula 1, de automobilismo. Como, por exemplo, a Sofia Flores, a alemã piloto, ela é uma pilota incrível. E a história de vida dela também é muito boa, é muito interessante de acompanhar. Se vocês quiserem um vídeo desse, eu trago depois aqui. E ela vai correr a Indy Next depois de 2 temporadas na Fórmula 3, ela vai para a Indy, que é basicamente quase que um processo normal para alguns pilotos que não conseguem a sua vaga na Fórmula 1. Tá? E ó, Bottas, o Checo Pérez a gente vai falar, o Mudryk que foi suspenso, o Helmut Marko falando após a saída do Pérez, o contrato do Corinthians com a falta moda, tipo assim, é muito rápido, tá? E às vezes é mais rápido que aqui do Twitter, tá? Mas assim, Planeta Esporte Oficial em todas as redes sociais. Eu tô gravando para o TikTok também aqui, então assim, para que se você tá no TikTok, tá nos assistindo, acessa Planeta Esporte Oficial no Instagram, no YouTube e também em todas as redes sociais, estamos lá, tá? Agora vamos para as notícias, vamos lá, vamos começar aqui, vamos falar da Pré-Libertadores 2025, onde Bahia e Corinthians conseguiram a classificação para a próxima fase. O Corinthians em 7º, Bahia em 8º no último Campeonato Brasileiro, e aí foi definido durante essa última semana os duelos. Vamos lá, vamos para a primeira fase, temos aqui o time da Bolívia 1, que ainda não foi definido, e também o El Nacional do Equador, um time chato, tá? Não é um time fácil. E aí no segundo confronto temos o Nacional do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. O time hoje que tem no seu ataque basicamente 2 idosos, que é o Adrian Barcos e o Guerreiro, Paulo Guerreiro. E aí vem o Monagas da Venezuela e o Defensor Sport. E aí a gente entra na segunda fase, que é o Deportes Iquique do Chile e Santa Fé da Colômbia, que é um time também já tradicional na Libertadores, tá? E também temos o The Strongest da Bolívia, outro time forte, por um fator importante que é o fator altitude da Bolívia.
Tirando isso, não tem mais nada de grande importância para o confronto contra o Bahia, porque o The Strongest vem muito fraco, principalmente relacionado à última campanha no Campeonato Boliviano, que foi bem apertado, disputado para o time do Strongest conseguir essa classificação. Tá? E aí vem o Monagas da Venezuela, ou o Defensor Sport, quem venceu na primeira fase ali, enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai, time do goleiro Jean, o goleiro brasileiro Jean, que era do São Paulo. Tá? E aí vem Bolívia 1, ou El Nacional do Equador, que pode enfrentar o Barcelona do Equador. E aí vem o confronto número 5 da segunda fase, que é a Universidade Central da Venezuela contra o Corinthians. O Universidade Central está indo pela primeira vez disputar a Libertadores em toda a sua história. O time foi fundado lá em 1950, ainda quando o futebol venezuelano era um futebol amador. Não vou falar que ainda é, porque a seleção da Venezuela está indo muito bem na competição das eliminatórias da Copa do Mundo e foi muito bem na Copa América, mas a gente fala sobre isso porque o time do Universidade Central já é a primeira vez disputando a Libertadores e vai enfrentar o Corinthians, que vem embalado, né? Vem um campeonato muito embalado, e vale lembrar que todas essas notícias eu estarei colocando os tópicos dela, as fontes, né? Porque a maioria aqui é Globo Esporte, The Playoffs BR e também o motorsports.com.br, tá? E aí vem confronto número 6, vai ser o time número 1 da Colômbia contra o Melgar do Peru, Boston River do Uruguai contra o Nublense do Chile, Nublense que deu um trabalhinho pro Flamengo na penúltima ou última Libertadores, se não me engano, Nacional do Paraguai ou Alianza Lima, quem vencer do confronto pega o Boca Juniors, tá? Aí na terceira fase vem a fase decisiva, porque existe uma grande chance dos dois times brasileiros que estão na pré-Libertadores entrarem para a fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque, vamos lá, confronto C1 e C8, tá? Que é aqui o Desportes Iquique contra o Santa Fé, vai enfrentar o Nacional ou Alianza, quem vencer, contra o Boca Juniors, quem vencer dessa partida. Aí vem o C2 contra o C7, que é The Strongest da Bolívia contra o Bahia, contra o Boston ou o Nublense. E é um outro mais importante, que é a questão do Corinthians, que pode vir a pegar ou o Nacional do Equador ou o Barcelona do Equador. Então, assim, a gente torce, né, para que esses times brasileiros vençam, mesmo sendo na Bolívia. O The Strongest pega primeiro o time boliviano, tá? E aí, vencendo a Bolívia, o time do Bahia consegue a classificação fácil. O time do Bahia é muito bem treinado pelo Rogério Ceni e muito bem montado, já vem se reforçando muito. Tá? Então, assim, e o Corinthians vem embalado, tem grande chance de poder fazer a sua classificação para o grupo da Libertadores. Lembrando que os jogos da segunda fase da Libertadores estão marcados para as semanas de 19 a 26 de fevereiro. E Bahia define o jogo na Bahia, decide o jogo na Bahia, e o Corinthians decide o jogo em São Paulo. Ou seja, os dois times brasileiros vão decidir em casa, tá? E a outra notícia que eu quero falar aqui é sobre isso. Real Madrid vence o Pachuca e conquista o Intercontinental. O que já estava basicamente falado, mas não podemos desmerecer o caminho do Pachuca durante o Intercontinental, que venceu quase todo mundo que enfrentou até chegar na final contra o Real Madrid, vencendo inclusive o Botafogo, que não vamos dizer que é uma desculpinha por conta do calendário, que nem o treinador Arthur Jorge falou que ia usar isso como desculpa, mas cansa, né, gente? Não dá para falar aqui a questão do Campeonato Brasileiro, porque todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro ele é disputado, ele tem muitos jogos, os times fazem mais de 70 jogos no ano, se manter nas 3 competições. 4 se a gente coloca os estaduais, se vai até o final nessas competições, porque é muito jogo, é muito deslocamento, é muita viagem. Mas enfim, vamos lá. Real Madrid venceu fácil o Pachuca e conquistou a Copa Intercontinental com gols de Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior. Foi muito fácil, mais um Intercontinental na conta, se não me engano, são 12 Intercontinentais do Real Madrid. Intercontinental não, tá, vamos lá, é Mundial. É a 12ª vez que o Real Madrid conquista o Mundial. Não, é Mundial, segundo estão falando, o Mundial vai nascer, Mundial em 2025, Mundial em 2025 é meu ovo, tá? Então, assim, vai ter sim campeonato mundial para todos esses que conquistaram, beleza? E o Ancelotti chegou a 15 títulos com a equipe espanhola e é o maior treinador, se não um dos maiores treinadores que já passaram pela equipe madrilenha.
E a outra notícia é muito importante pra gente, por conta que o Vini Júnior foi eleito o melhor jogador da final da Copa Intercontinental e também ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Vou até colocar aqui, ó. Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, porque é isso que a gente tem que considerar. A FIFA foi justa, tudo bem, a FIFA perdeu um pouco do seu privilégio, da sua situação, mas a FIFA foi justa com aqueles que são justos no futebol. Profundo, mas vocês entenderam. Porque o Vini Júnior foi o 6º brasileiro a vencer o prêmio, ele se juntou a Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo e Romário como os grandes ganhadores do prêmio melhor do mundo, FIFA The Best. Então, assim, a FIFA, junto que quem vota na FIFA são jogadores e não apenas jornalistas. Então, assim, os jogadores decidiram, votaram que Vini Júnior fez a melhor campanha de todo o ano de 2020, toda a temporada 23-24, tá? Então, assim, Vini Júnior merecimento, como diz o treinador Tite. E agora um tópico muito importante que eu venho debatendo aqui no canal, principalmente na página Planeta Esporte Oficial, que é o seguinte: Ronaldo oficializou agora, de forma oficial, né, o seu pedido para ser o novo, que ele vai se candidatar à presidência da CBF. E a motivação dele é muito simples, é voltar com o respeito do futebol brasileiro. Mas vale lembrar que para poder ser candidato, o Ronaldo não pode estar ligado ao futebol de forma executiva, entendeu? Então, assim, aqui diz que o Ronaldo já tem negociação para venda do Valladolid. Ele já se desfez do Cruzeiro e agora ele vai se desfazer do Valladolid para que ele possa ser o candidato à presidência da CBF. Onde muitos falam que o Ronaldo ele não deve ganhar essa presidência porque o Edinaldo, que é a opinião de alguns jornalistas, tá? Não é a minha opinião, só estou falando sobre a opinião de alguns jornalistas. O Edinaldo tem as federações na mão por conta de que a maior reclamação dos jogadores, a maior reclamação dos treinadores no futebol do Brasil, principalmente dos grandes clubes entre Série A e B, é que o Campeonato Brasileiro é muito longo e precisa de mudanças. E a maioria dessas mudanças que muitas pessoas colocam na tabela é o término dos campeonatos estaduais. Mas, como é que você... E por isso, esses presidentes de federações não querem, talvez, perder essa possibilidade de manter o campeonato estadual. Mas também eles precisam... Agora, a minha opinião é, eles precisam escutar chances de poder fazer novas divisões e poder pegar exemplos de ligas pelo mundo que deram certo, e eu coloco aqui a liga do futebol inglês, que deu certo, com várias divisões onde os clubes jogam o ano todo, tá? Mesmo não profissionais, porque alguns clubes alguns clubes no Brasil não são suficientemente profissionais. A gente vê isso por conta da questão de calendário e por conta do amadorismo e muitas vezes com o contrato de jogadores, tá? Enfim, vamos lá. Ronaldo, ele quer ser o presidente da federação, mas para isso ele precisa de, no mínimo, para poder se lançar candidato, ele vai ter no mínimo 4 federações estaduais e 4 clubes. Questão de clubes, ele talvez já consiga, tá? Por conta que os clubes querem mudança e o Ronaldo vai trazer mudanças. E a partir do momento que ele precisa agora tentar convencer 4 federações para poder votar e apoiar a sua candidatura. Pode ser que ele consiga a Federação Mineira, por exemplo, por conta que a questão do Ronaldo já ter sido dono do Cruzeiro e ele ter influência em Minas Gerais, pode ser que dê certo. A Federação Paulista, talvez, vai depender, enfim, vai depender de vários fatores. E a entrevista do GE, ele enumerou vários pontos que motivou a sua candidatura para a ser presidente da CBF, que ele tem centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo quanto fora. Isso a gente vê por conta que a maioria dos jogadores hoje convocados para a seleção são jogadores que parece que são vindo de empresários, não aqueles jogadores que merecem estar ali na seleção. Mas enfim, são opiniões muito distintas,
por conta que o torcedor pede uma coisa, mas às vezes o próprio Dorival Júnior, que é o atual treinador da seleção, que foi pedido na seleção, não dá para fazer. Enfim, é muita coisa para poder falar sobre isso, tá? E aí, a minha opinião é tomara mesmo que o Ronaldo consiga o apoio dessas federações e apoio dos clubes para que ele consiga para que ele consiga ser presidente e voltar à seleção brasileira, mas agora de forma que mantenha a CBF organizada e não vire a bagunça que foi a CBF depois da saída do Ricardo Teixeira. Giannis Antetokounmpo foi o segundo MVP da NBA Cup e com isso ele levou o time do Milwaukee Bucks à conquista desse prêmio inédito da competição. Vale lembrar, só para a gente dar um contexto, a NBA Cup foi criada pela NBA para ser jogada no começo da temporada, não interferindo no calendário como jogos separados, mas valendo, por exemplo, vai ter um jogo do Golden State Warriors contra o Milwaukee Bucks, mas esse jogo vai ser valendo pela NBA Cup. É da temporada, conta pontos para a temporada, para a classificação do time na classificação ali para os playoffs e play-in, mas ao mesmo tempo vale para a NBA Cup, ou seja, se o time vence, o time classifica e consegue pontos para a primeira é de grupos, né? Igual a conferência, consegue pontos para a classificação e aí vai indo, avançando para até as fases finais. E com isso, o número 34 do Milwaukee Bucks levou o time, o Giannis Antetokounmpo levou o time dos Bucks para a vitória sobre 97-81 em cima do Oklahoma City Thunder, que também jogou muito bem, teve uma campanha muito boa na NBA Cup, mas como é um time muito jovem e o time do Bucks é um time mais experiente, treinado pelo Doc Rivers, multicampeão pelo Boston Celtics, mas que não teve uma história muito fácil no Clippers, levou o time a ser campeão pela primeira vez da NBA Cup e se tornando o segundo campeão da competição. E um outro marco histórico é que depois de 12 anos na liga, o grande amador Damian Lillard conquistou o seu primeiro título na competição. Na NBA, na verdade. Porque o Damian Lillard, ele passou durante toda a sua carreira na NBA no Portland Trail Blazers e conseguiu levar no míseros playoffs, mas caindo nas primeiras fases do playoffs com o time do Portland Trail Blazers, tá? E agora a gente vai falar sobre a troca do Warriors com o Dennis Schroeder. O Dennis Schroeder foi trocado do Brooklyn Nets para o Warriors, onde a franquia californiana encaminhou a troca recebendo um armador, além de uma pick de segundo round do draft da NBA, e a equipe de Nova York vai receber Anthony Melton e 3 escolhas de segunda rodada. Vale lembrar que o Anthony Melton tá machucado, tá? Ele só volta ano que vem. Então, assim, é meio doido isso aí, mas enfim. Foi confirmado tudo mais, o contrato de está no último contrato de 2 temporadas de 25 milhões e meio que ele assinou com o Toronto, porque assim, o jogador vai trocado, mas o contrato vai junto. Não é tipo, são 2 temporadas, ele estava no Toronto que ele assinou em 2023, aí ele foi pro Brooklyn Nets, foi com esse mesmo contrato de 25 milhões e 400 mil com o Toronto, ele foi com esse mesmo valor para o Brooklyn Nets, e ele estava no último ano desses 2 anos de contrato, então ele vai para o último ano de contrato recebendo 25 milhões para o Golden State Warriors. Schroeder tem uma média de 18 pontos, 6.6 assistência, que foi a melhor marca de sua carreira, e 45% de aproveitamento de quadra com o Nets no começo da temporada 24-25, tá? E ele também, durante os últimos anos, como o Schroeder foi campeão mundial com a seleção da Alemanha no Mundial de Basquete, ele evoluiu muito daquele jogador que conquistou o título. Enfim, acho que ele conquistou o título com o Los Angeles Lakers, e ele se desenvolveu muito, se tornando um cara muito importante, vai se tornar um cara muito importante na rotação do Golden State Warriors, que precisa de gente que consiga segurar a bronca quando o Stephen Curry não está em quadra, porque a gente sabe que o Stephen Curry, mesmo o modo jararaca, às vezes não é suficiente. Então, assim, com o Dennis Schroeder, o time do Golden State Warriors consegue uma movimentação melhor, o time do Golden State Warriors consegue uma profundidade melhor, porque após a saída do Klay Thompson, mesmo com a chegada do Buddy Hield, o time do Golden State Warriors às vezes não consegue.
Tanto que o último jogo, o time do Golden State Warriors foi massacrado e o próprio Draymond Green, que foi responsável por grande parte da defesa do Golden State Warriors nos últimos títulos da franquia, fez 0 pontos. Então, assim, e 0 defesas também, tá? Então a gente vai continuar aqui agora falando da NBA, vamos falar sobre a votação. Vamos continuar falando sobre a NBA, falando da votação para MVP da temporada regular, porque a gente sabe que a temporada regular tá muito boa. E temos esse homem aí de novo. Pera aí, deixa eu me diminuir ainda mais, para vocês verem a notícia certinha. Que o Nikola Jokic está liderando a votação para MVP em enquete da ESPN norte-americana. O pivô dos Nuggets recebeu 57% dos votos para ser o primeiro colocado, tá? E a informação é do Tim Bontemps, jornalista da ESPN norte-americana. E aí os números não mentem, não dá para falar que o Giannis Antetokounmpo, que o Nikola Jokic vem fazendo grandes jogos com o time do Nuggets. Ele é destaque porque o jogador está entre os 3 melhores jogadores de todas as principais estatísticas da temporada 24-25, sendo segundo em pontos, 31 média de pontos até agora e 9.8 assistências. E vai lembrar que o Nikola Jokic, ele tem um giro de campo muito bom, ele consegue encontrar fazendo passes excelentes aos seus companheiros de equipe. E ele também é o terceiro melhor em rebotes, ele tem 13 rebotes na atual temporada. E além disso, ele tem 56% de aproveitamento de quadra, 50% nas bolas de 3 pontos e 80% na linha de lance livre, ou seja, ele está quase unânime para ser novamente o MVP da NBA, tá? E aí seus concorrentes, ele pode entrar também na história porque ele está perto de se tornar o terceiro jogador a conquistar o prêmio 4 vezes em 5 anos, se juntando a lendas como Bill Russell e LeBron James. E aí os concorrentes dele são Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, que vem uma crescente muito boa nos últimos anos, tá? E Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. E com o título do Milwaukee Bucks na NBA Cup, colocou o Giannis Antetokounmpo para disputar ainda cabeça a cabeça com o Nikola Jokic. E, na moral, tomara que consiga. E vai lembrar também que tem a questão do outro lado, da outra conferência, do Boston Celtics, do Jason Tatum, que está amassando toda a conferência e deve sim ser um dos caras a brigar para ser o MVP da temporada regular de 2024-2025, tá? E a gente fala de LeBron James. LeBron James se tornou o líder de toda a história da NBA em minutos jogados. O papai LeBron se tornou o líder de minutos jogados na história da liga. Ele superou nada mais, nada menos que outro grande ícone da franquia, que é Kareem Abdul-Jabbar. Na marca de 10 minutos jogados no duelo contra o Sacramento, LeBron chegou ao total de 57.447 minutos de quadra em toda a sua carreira na NBA. Para ter noção da dificuldade em quebrar a marca de Abdul-Jabbar, que perdurava desde 89, o camisa 23 precisou de 1.517 partidas jogadas em 22 anos de LeBron James na NBA. Dessa forma, ele esteve em quadra por 3.446.940 segundos, 957 horas, 39.9 dias e 5.7 semanas de jogo na temporada regular, de acordo com os Lakers. É isso. Não precisa falar mais nada. King James, mais ainda na história, parece se tornar o grande jogador de toda a NBA. E agora, pra gente finalizar, vamos falar sobre a confirmação. E aqui eu vou juntar basicamente 3 notícias em uma só. Por quê? A Hadjar vai para a Red Bull Racing Bulls, que é a V-Carb, né? Ele vai ser parceiro do Yuki Tsunoda, que é uma pena, tá? A questão do Tsunoda não conseguir a sua vaga na Red Bull, mas a gente sabe que a Fórmula 1 funciona como um negócio. E se a sua empresa parceira te abandona no meio da temporada, você não vai avançar com um piloto que é dessa empresa, né? Então foi isso que aconteceu com o Yuki Tsunoda. É uma pena, infelizmente, mas tomara que o japonês consiga uma vaga em uma equipe um pouco maior. Enfim, o Hadjar conquistou a vaga, o Hadjar foi vice-campeão da F2, perdendo para o nosso Gabriel Bortoleto. E ele conseguiu a vaga em meio à confusão que está rolando na Red Bull Racing Teams, foram os 2 times mesmo da Red Bull. E ele conseguiu a vaga no lugar do Lawson, porque o Lawson foi para a Red Bull. E aqui
Temos de um lado, vamos lá, temos de um lado aqui Verstappen e Lawson. Vai lembrar que o Lawson conquistou a vaga na Red Bull depois de tomá-la do Checo Pérez, após o Checo Pérez ter 2 temporadas horríveis. E o próprio Horner falou que ele falou várias vezes no Drive to Survive da Netflix que se você não cresce, você desaparece. Se você não é constante, você desaparece. E o Checo, mesmo dando milhões de dólares para a Red Bull, ele desapareceu. E aí a gente vê aí na questão da Ferrari, o Leclerc e o Hamilton, e a gente vê aqui, ó, não foi difícil convencer o Hamilton de ir para a Ferrari, diz Fred Vasseur, e os italianos se orgulham de resultados melhores que os da Mercedes. Obviamente a Mercedes na temporada 2024 não foi muito boa, terminando em 4, então em quinto, se não me engano. Então assim, eles devem, o Hamilton finalizou com uma temporada bom, até com uma vitória, alguns pódios, mas teve uma despedida maravilhosa da Mercedes e agora ele vai correr com Charles Leclerc na Ferrari em 2025. E aí, segundo o chefe da equipe de Maranello, Frederic Vasseur, garantiu que quase não teve nenhuma dificuldade para conseguir assinar com o britânico ainda no início de 2024. Em entrevista à Sky Sport, o italiano confessou que o momento da Ferrari em comparação com o da Mercedes foi suficiente para fazer com que tivesse essa troca, que foi mesmo que aconteceu quando o Hamilton estava na McLaren e foi para a Mercedes. A McLaren estava muito mais em baixa, e aí foi o momento de o Hamilton que queria mais, e igual o próprio Senna falava, se não me engano teve isso na série, mas isso aconteceu, foi um dos chefes de equipe do Senna, ele falou que o melhor piloto vai atrás do melhor carro. Então na época a Mercedes estava com uma criação do melhor carro, tanto que dominou durante 6 anos, 7 anos. Então assim, Hamilton, 12 anos, enfim. Em 2023, vencemos mais coisas que a Mercedes e o início da temporada também foi bom. Então não foi muito difícil convencê-la de que a Ferrari seria um bom projeto. E vai lembrar que a Ferrari foi muito boa nas 2 últimas temporadas, tá? E graças também ao Carlos Sainz, que ajudou a equipe. Mesmo algumas poucas vezes, porque o Charles Leclerc não foi tão bom assim. Ele ganhou algumas corridas, mas a equipe Charles e Carlos foram muito boa para que a Ferrari conquistasse o terceiro lugar, segundo lugar do Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 2024. E aí todo mundo, aquela coisa, né? Todos os pilotos, isso já foi falado por vários pilotos que passaram pela Ferrari, inclusive Sebastian Vettel, falando que todo mundo gosta da Ferrari, todos os pilotos sonham em pilotar a Ferrari. Aí a Frederic ainda comentou: acho que ele tinha um projeto de correr pela Ferrari em mente há pelo menos 22 ou 23 anos, porque estávamos discutindo isso em 2004. Isso significa que não foi tão difícil. Acho que às vezes também é questão de coincidência ou de alinhar todos os planetas e de ele estar no mercado e a Ferrari ter um assento disponível. Mas o contato foi fácil. Começamos a discutir isso há um ano e não foi difícil convencê-lo. Agora esperamos aí que essa duplinha possa dar certo, muito certo, na temporada 2025, que é o que a gente quer, né? E aí temos a dupla aqui que não fede nem cheira, Alonso e Stroll. Stroll, ninguém sabe por que ele ainda tá na Fórmula 1. Mentira, todo mundo sabe que é por conta que o pai dele comprou a equipe pra ele. E o Alonso, o Alonso já tá fazendo hora extra, né? Porque vou apontar aqui. Bortoleto, Liam Lawson, o Albon, se eu não me engano, não. Antonelli, Piastri, Durham, Hadjar e o Burman. Todos esses pilotos nasceram depois que o Fernando Alonso estreou na Fórmula 1. Então, assim, na hora já de ir. E você mesmo, o Alonso já falou que na última corrida de Las Vegas ele não conseguia correr por dor nas costas, meu amigo. Mas vamos lá. Na Williams temos o Sainz e o Albon. O Sainz que incorporou o Ayrton Senna na Williams, porque todo mundo assistiu. Quem assistiu as corridas do Ayrton Senna quando ele não estava vivo, mas sabia disso, e quem assistiu a série do Senna viu isso, que ele não era apenas um piloto, ele estava envolvido em todo o acerto do carro, porque é isso que grandes pilotos fazem. Niki Lauda era um deles, quem mais? O próprio Senna era um deles, o Schumacher também foi um deles que estava envolvido no ajuste certo para o carro, ele estava com os mecânicos.
Inclusive os mecânicos da Williams não tiveram nem quase um dia de folga, né, depois do que acabou a temporada, né? E aí temos o menino Hülkenberg, né, que é um piloto constante, mesmo não tendo pódios, ele é um piloto constante, consegue fazer pontos, junto com Bortoleto nas Kick-Sauber / Audi, que deve ser para a temporada 2026, que quando muda. E estamos muito felizes com isso, de ver depois de 7 anos um brasileiro na competição. Do outro lado, na Mercedes, temos George Russell, que vai ser agora o piloto principal da equipe, com Kimi Antonelli, de 17 anos. Um menino que quase não tem experiência, mas tem sagacidade e tem fome de vencer. A McLaren manteve a sua dupla de pilotos Piastri e Norris, que deu muito certo nessa temporada, incluindo o título de campeonato mundial de construtores. Na Alpine temos a troca do Durham pelo Ocon. O Ocon foi para a Haas e o Durham assumiu na Alpine, mas vale lembrar que tem ainda todo aquele jogo de que o Durham tem contrato para 5 corridas apenas. Se ele não for bem nessas 5 corridas, ele deve rodar. E o Gasly todo mundo conhece, grande piloto constante. Tsunoda e Hadjar, agora a confirmação da Red Bull, da Racing Bulls e também da que é Racing Bulls / Vicarb. E aí na Haas a gente finaliza com Burma, que foi muito bem quando ele precisou, incluindo ele fez pontos na primeira corrida da Fórmula 1 dessa temporada 2024. E o Ocon, que é um piloto constante, tem experiência e sabe o melhor acerto do carro e sabe também correr muito bem, porque ele já foi um cara cabeça quente. Espero que vocês tenham gostado do Planeta News. Não esquece de seguir, tá aqui na tela, ó, Planeta Esporte Oficial em todas as redes, e também vai estar aqui na descrição as redes sociais, tá? Os arrobas. E se você quer ajudar a patrocinar o canal, ajudar a patrocinar as nossas redes sociais, Planeta Esporte Oficial, em todas elas, Instagram, TikTok, enfim, manda um e-mail, o e-mail tá aqui embaixo, o e-mail tá aqui também na descrição do canal. Manda um e-mail, planetesporteoficial@gmail.com. Entre em contato, manda sua proposta, a gente vai conversar, tá bom? Vou ficando por aqui, se você gostou, não esquece de seguir, comenta, quero ver críticas, destrutivas, construtivas, porque a gente tá aqui para melhorar, para trazer o melhor conteúdo esportivo para você, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, abraço, valeu, falou, até a próxima, tchau!